Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o pastor César Reis e, como você já sabe, durante todo esse trimestre nós estamos juntos aqui. Eu sou o líder do Ministério da Escola Sabatina e tenho trazido semanalmente para você aqui algumas orientações, algumas dicas. Eu tenho aqui nas minhas mãos este manual aqui, 52 dicas para você ser um professor melhor da Escola Sabatina. Olha que material rico, olha que material extraordinário. Eu tenho aqui no escritório, eu tenho aqui na sede da associação. A associação é aquela instituição que cuida das igrejas da região aqui central de São Paulo. Nós chamamos de Associação Paulistana. Se você que conhece bem aqui o escritório, se você precisar desse material, eu tenho aqui à tua disposição. São 52 dicas para fazer com que você seja um professor melhor, seja um professor mais capacitado, seja um professor mais desenvolvido. E é importante que dentro dessas dicas que temos aqui, é importante você fazer com que o aluno participe junto com você. Essa aqui é uma dica importante que está aqui no manual. É motivar o aluno a participar. Não deixe o aluno ficar ali quietinho, é importante você desafiá-lo. Para você desafiá-lo, é importante você conhecer quem é o aluno. Conhecer um pouco ele. Para isso, é importante você visitá-lo. Você ter um bom relacionamento com ele. Se você conhecê-lo, se você visitá-lo, se você saber quem é aquela pessoa, você pode fazer perguntas, professor, pode fazer perguntas que envolvam ele no estudo da lição da Escola Sabatina, do aprendizado. Portanto, professor, é importante você conhecer quem são os seus alunos, de onde eles vêm, a família deles, o trabalho que eles realizam, o tipo de personalidade que eles têm, aquele que é mais corajoso, aquele que é mais tímido, aquele que é mais bem-humorado, aquele que é mais introvertido. É importante você conhecer os seus alunos. Conhecendo os seus alunos, você vai ter uma condição melhor de poder ensinar o seu aluno. Portanto, amigo, professor da Escola Sabatina, esse material está disponível aqui para você. Caso você queira, faça contato aí com o diretor da Escola Sabatina da sua igreja, aqui da Associação Paulistana. Ele faz contato conosco e nós, bonosamente, vamos fazer chegar isso aqui até as tuas mãos. Deus te abençoe e vamos aqui mais uma vez estudar a lição da Escola Sabatina com o pastor Fernando e com todos os convidados que dessa semana estarão com ele. Deus te abençoe e tenhamos aqui um bom estudo da lição da Escola Sabatina. Feliz sábado para você. Olá, bem-vindo à classe de professores, estudo da lição da Escola Sabatina, daqui da Associação Paulistana. Nós estamos entrando hoje no 12º estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que fala da promessa, que é a aliança eterna de Deus. Tema maravilhoso, fantástico, eu tenho amado estudar isso aqui, tenho aprendido um monte com os nossos convidados, com você também, porque você sabe que aqui esse programa ele se faz, ou essa lição ela se completa com as suas opiniões, né, com a sua participação, escrevendo aí através do YouTube, do Facebook, nos chats e colocando sua opinião. Esse todo é que forma a nossa lição, tá bom? Bem-vindo você de todos os lugares, a gente tem tido sempre gente de todos os lugares, não só daqui da Paulistana, mas de todos os lugares do Brasil. A gente tem nesse trimestre, pelo menos nós temos conseguido fazer isso, que é disponibilizar para você o conteúdo em PDF, tá? Você recebe um PDF com o conteúdo, não é um texto totalmente corrigido gramaticalmente e tal, mas é o conteúdo do que nós temos falado aqui, tá? E a gente tem disponibilizado também slide, mas em geral a gente tem disponibilizado slide para os professores de Escola Sabatina que se cadastram conosco, tá? Mas a gente tem preparado o slide de cada para você poder compartilhar. O objetivo disso aqui é o quê? É você continuar com a sua classe de Escola Sabatina, tá? Não é porque parou pandemia ou porque você não voltou ainda a frequentar a igreja completamente que a classe vai parar. Você pode ter via WhatsApp, via Zoom, né? Você pode ter via Zoom e tal. Continua com esse contato com os seus amigos que estão com você todo sábado na igreja, e esse conteúdo pode ajudar você também em compartilhar muita sabedoria com essas pessoas, tá? Maravilha, nossas convidadas estão aqui, as meninas estão de volta nessa 12ª lição,
Que legal. Bom, foi muito legal estar com vocês aqui o trimestre todo. E essa 12ª lição vai coroar esse nosso encontro, né? Vocês que acompanham a gente já conhecem, né? A Ivelise, que está lá em cima, né? E que tem participado conosco. A Larissa, a Ivelise falando de São Paulo, Larissa falando de Jacareí e a Marcele falando daqui de São Paulo também. Muito bem-vindas, sempre com uma participação maravilhosa, né? Além da sabedoria, vem também toda essa sabedoria feminina, né? Intuição feminina, e eu tenho gostado demais de fazer essa lição com elas. Gente, a lição de hoje é fé da aliança. Fé da aliança. E o que a gente começa a estudar? Ou com quem a gente começa aqui? Quem poderia abrir sábado e domingo, introduzindo a lição e já entrando nesse primeiro dia de estudo, né? Quem se habilita? Posso começar, pastor? Começa, Marcelo? Então vamos lá. Posso começar sim. A lição vai trazendo para a gente que essa questão da fé da aliança, a gente pode ter algo muito importante para estar ajudando a gente a desenvolver essa fé. E essa importância é a gente parar para refletir de fato no Calvário, parar para pensar no sacrifício que Cristo fez para a gente, meditar mesmo nisso. A Ellen White fala muito sobre a importância de diariamente a gente estar meditando no sacrifício que Cristo fez por nós. Eu sempre penso que a minha noção do quão pecador eu sou, ela deixa mais clara a grandeza do sacrifício de Cristo. Às vezes a gente tende a se apegar a atos, né? E até tem gente que comete o absurdo de falar que está 3 dias sem pecar, já ouvi esse tipo de comentário, porque está preso no paradigma dos atos, daquilo que eu faço, e não percebe que pecado é uma condição, que o meu pensamento é pecado, que eu faço pecado, que eu deixo de fazer é pecado. E quando eu começo a meditar no sacrifício de Cristo, isso vai despertando no meu espírito, acho que uma resposta a esse amor profundo, eu vou conseguindo entender, ou talvez assimilar, talvez entender a gente nunca vai, mas assim, assimilar um pouco mais da profundidade desse amor. E é um amor que vai constrangendo a gente, vai dando para a gente a convicção de que a gente não merece esse amor, e mesmo assim ele deu, ele entregou. E aí, pastor, eu queria pedir licença para fazer algo meio fora do padrão. Vai pegar a rapadura também, vai trazer a cadelinha rapadura. Eu não tenho rapadura em casa, a minha filha está muito insistindo comigo para ter um cachorrinho, mas eu não tenho. Mas eu fiquei pensando que quando a gente fala sobre refletir sobre o Calvário, uma coisa é eu trazer a minha reflexão a partir disso, outra coisa é a gente experimentar uma reflexão juntos e cada um fazer a sua, porque o Espírito vai comunicar coisas diferentes para mim do que comunica para você. Então, tem um texto que me toca muito em Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Cristo e toda a extensão do que foi isso, e eu queria pedir uma licença para ler um trecho desse e permitir que cada um reflita, pare uns momentos aqui, reflita de fato nesse sacrifício. Até separei uma musiquinha aqui para colocar de fundo, porque sempre quando eu vou refletir nisso, eu gosto de ter uma... A música, para mim, ela fala muito ao meu coração. Então, quando é uma música que ainda tem a ver com isso, para mim, me ajuda a aprofundar a reflexão. Então, só um pouquinho antes de você pôr a música, só um pouquinho. Tá vendo, gente? Quando eu falo sobre a intuição feminina, acha que algum daqueles rapazes, né, que são muito sábios, mas eles iam pensar em pôr uma musiquinha para ler o texto de Isaías? Fantástico, fantástico. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. Eu pensei que eu acho que vai ser muito mais produtivo do que eu ficar falando da minha própria percepção. Vou pegar aqui a Bíblia, ler aqui um trecho. Então, ele fez... Qual verso, Mar? A partir de qual verso? Então, 53 a partir do 5 eu vou ler. 4, 5. Vou ler na versão da mensagem. Dá para ouvir a musiquinha? Tá muito baixo, pode aumentar só um pouquinho. Deixa eu ver. Melhorou? Legal, melhorou. Tá, melhorou? João? Então tá bom. Eu vou ler aqui. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória.
Mas o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós fomos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho, mas o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado sobre ele. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida. E daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso do pecado deles. É isso que eu queria trazer para a gente refletir nesse momento. Eu amo esse texto também. Eu gosto de ler na Santa Ceia, faço questão de eu mesmo ler, né? Enquanto está sendo distribuído o pão, né? Nossa, cada verso desse, né, dá para a gente ficar refletindo e conversando sobre ele muito tempo, né? Ele realmente aproxima a gente de Jesus e daquilo que ele planejou fazer, do que ele executou fazer por nós na cruz, né? E como que ele conseguiu, no meio de todo aquele... vamos dizer, se fosse comigo, seria no meio de todo o trânsito, né? Ou no meio do estresse, no meio da pressão, no meio da pressão da luta do bem contra o mal, das tentações, né? Da dor, de tudo que ele passou. Como é que ele conseguiu exalar amor, né? E perdão. E talvez a gente até pense que não seja possível a gente fazer isso, mas Deus colocou o relato da morte de Estevão na Bíblia para a gente entender que é possível, no meio de todo esse estresse, ainda exalar amor e perdão e graça para as pessoas, né? Porque Estevão também demonstrou perdão por aqueles algozes dele, né? Sendo que o Senhor revelou isso de uma maneira maravilhosa, né? Alguém gostaria de acrescentar algum comentário aqui em cima da lição de domingo? Passamos para a segunda, então? Aí, pastor, eu penso que o desafio é o ser humano entender que este sacrifício é necessário e o aceite a este sacrifício é fundamental. Talvez as pessoas perguntem, mas por que preciso olhar para um Cristo sofredor? Por que tem que haver dor para haver salvação? E que estilo de dívida é essa que tinha necessidade de um pagamento? Porque existe uma dívida por parte da humanidade. Foi como a Marcele falou no início. Existe pecado na nossa condição humana. Não tem como eu falar, ufa, hoje eu vivi sem pecado. Mais um dia sem pecado. Não é possível. Mas esse sacrifício, ele é suficiente quando Cristo sofreu na cruz no meu lugar. E aí a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e 19, Pedro, ao declarar que nós fomos resgatados, a lição questiona resgatados do quê? É dessa condição de escravos realmente do pecado. Deus nos resgatou e nos ofertou libertação da condição humana e pecaminosa que nós temos. Agora, será que a divindade, e eu gostei disso que aparece na lição, será que, de fato, a divindade arrisca tanto? Por que arrisca tanto em favor da humanidade? Será que esse sacrifício foi suficiente? Aí tem uma resposta tríplice, pastor, que a divindade arriscou tanto pela humanidade,
porque Deus aceita as nossas orações sinceras e ele vê a maturidade espiritual do nosso esforço. Então, é por isso que a divindade se arriscou tanto pela humanidade. Em segundo lugar, isso me chamou bastante atenção. Esse sacrifício é suficiente e Deus aceitou esse sacrifício porque Cristo é capaz de realizar, na verdade, tal ação, porque a fé que ele vê em nós, quando Deus olha para nós e vê a fé, ele não vê a Larissa, ele vê Jesus na Larissa. Quando Deus vê a fé da Marcele, Deus vê Jesus na Marcele, e não por si só a Marcele. E isso é suficiente. E, por fim, Deus age com tamanha confiança, porque, em última análise, não é em nós que o Pai se encontra, é na justiça do manto de Cristo que nos cobre. Por causa desse sacrifício e desse resgate, Deus olha para a humanidade através do manto de Cristo, e Deus tem tido misericórdia de nós. Neste período da pandemia, que tanta gente diz assim, o mundo está acabando, até quando isso vai durar? Será que Deus não vê? Deus tem tido misericórdia da humanidade. Nós não entendemos tudo, mas o manto de Cristo está sobre nós. E, de fato, reconhecer a suficiência e perfeição de Cristo através deste sacrifício é o convite. Não é pelo meu mérito, não é o que eu faça, é exatamente aceitar esse sacrifício. Se não, pastor Fernando, todas as alianças que nós estudamos até aqui, elas seriam vazias. Se não tivesse o sangue vertido na cruz, de nada adiantaria nenhuma das promessas. É exatamente a morte de Cristo que representa aí o fundamento e a eficácia das alianças todas que foram promovidas e propostas, desde a primeira, depois passou, como a Marcele nos apresentou, Cristo sendo o propositor, a questão do arco-íris, tudo isso tem fundamento, no sangue vertido na cruz. E só poderia ser alguém igual a Deus que poderia, no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Nenhum de nós seríamos suficientes. Então, Deus toma o nosso lugar, dele que deriva a vida, verteu realmente sangue e, através desse plano, ele oferece redenção. Sabe que a gente... essa percepção, né, da graça, do sacrifício, dessa aliança, ela é muito, muito importante para nós, né? Eu vivi um momento bem interessante assim, né? A vida, né? Eu estou pensando aqui que com vocês aqui, né, com os outros dois grupos, estou vivendo momentos muito interessantes de conhecimento, de troca de experiências, né? E um desses momentos eu vivi enquanto eu ainda era orador do Está Escrito e da Voz da Profecia. A gente foi convidado para ir cantar numa igreja de uma outra denominação evangélica, né? E os arautos têm no repertório dele, né, aquela música do Daniel Salles, lindíssima, né? Graça, simples assim, né? Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim, né? E aí a gente estava naquela igreja. Bom, já para ir cantar naquela igreja foi toda uma história, porque eles queriam só o quarteto, não queriam o orador, eles nem sabiam quem era o orador, nem que tinha um orador, mas ali na Voz da Profecia a gente só envia o quarteto quando o orador vai para pregar. Por final, depois de muita negociação da secretária com a secretária deles, era uma igreja muito grande, aí eles aceitaram que o pregador pregasse e combinaram que o pastor deles iria pregar depois do pregador, porque provavelmente eles pensaram que eu iria pregar alguma doutrina adventista, né, que iria ofendê-los, né? Mas aí nós fomos e a última música que eu pedi para o quarteto cantar, que foi a música antes do sermão, porque eu ia pregar sobre graça, né? Foi essa música do Daniel. Uma igreja muito grande, então a plataforma, tinha uma plataforma assim, como muitas igrejas adventistas ainda têm, né? E tinha lá uns 30 pastores na plataforma, só pastores sentados ali, e eu estava no meio deles. E quando essa música foi se desenvolvendo, ela vem crescendo e ficando gigante, linda, e essa letra e tudo, eu vi um negócio assim muito diferente. Eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar onde os arautos já tinham cantado essa música, né? Aos poucos, um pastor que estava do meu lado aqui, ele
num momento da música que foi crescendo e tal, e quando vai o desfecho da letra e aquilo, e ele pegou e tirou o lenço bem silenciosinho, assim, começou a enxugar a lágrima, né? E daqui a pouco eu vi outro fazer a mesma coisa, daqui a pouco o outro tirou o óculos, enxuga e tal. Eu vi uma comoção ali, e no público também, muita gente emocionadíssima com aquela música, né? Depois de um tempinho, assim, aquilo ficou marcado, né? Depois de um tempo eu estava conversando com um amigão meu, né? E é uma pessoa que eu admiro muito, né? Acho ele muito sábio, né? E eu comentei com ele, falei, olha, eu vi naquela igreja uma manifestação de emoção, assim, né? De coisa, de comoção que eu não tinha visto em nenhuma outra igreja onde a gente tinha cantado. Igreja adventista, né? E aí ele falou um negócio que foi muito interessante, e eu acho que faz sentido. Ele diz assim, olha, você sabe que, em geral, essas pessoas de outras religiões, eles têm uma percepção da graça diferente da percepção que nós temos. Porque nós ainda achamos que nós temos que fazer alguma coisa para merecer, para ter mérito, né, sobre a graça, né? E a gente fica confuso com isso. E a percepção deles é que nós realmente não temos nada e que isso é um presente maravilhoso de Deus, né? E faz todo sentido, sabe por quê? Porque quando a gente volta para a igreja de Laodiceia, que somos nós hoje, né? Cristão hoje, principalmente a igreja adventista, né? Laodiceia, e um dos 3 remédios que Jesus receita para ela é a vestidura branca, né? Que representa a justiça de Cristo, né? Essa justiça que vem para nós de graça e que é Cristo que nos justifica. Então, Jesus está dizendo assim, você que é adventista, que é laodiceano, precisa compreender como é a manifestação da graça, né? Sentir isso aí. E realmente, né, Marcelo lendo aquele texto, agora essas considerações, né, que a Ive fez e tal, nós precisamos desesperadamente entender esse concerto que Deus fez conosco e essa graça que foi paga, um preço que foi pago com o preço do sangue dele e que não poderia ter sido pago de uma outra maneira, né? Se alguém ainda quiser comentar a respeito do que a gente acabou de falar, senão nós já podemos mudar de dia, né? Alguém gostaria de falar? Mudamos de dia, então? Vamos para terça-feira? Alguém se habilita? Eu acho que eu sou. Eu tenho uma assistente de produção aqui, tia Maria, minha Santa Maria. Não é a mãe de Deus, é só a minha mãe postiça. E aqui na parte de terça-feira, que ela me alcançou aqui, essa meditação, que não faz parte do arcabouço literário da nossa editora, mas eu recomendo, assim, que nem máscara na Covid, tá? Isso aqui é muito bom. Dia e Noite com Spurgeon. E as partes que falam sobre Jesus ali, o sacrifício, durante a Páscoa tem essas meditações, gente, se sobrar tempo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas agora a gente tem que falar do Abraão, né, e a questão da natureza. A gente está falando o título da lição é a fé da aliança. Eu fico pensando, não sou professora de português, né? Mas não é a fé na aliança, não é a fé acreditando na aliança. Eu começo a pensar, não sei, eu gostaria de ouvir vocês também. Fé da aliança, para mim, tem a ver com o tipo de natureza da fé que está em jogo quando você está tratando dessa questão desse pacto, dessa aliança, desse contrato, que nem a Ivy falou outras vezes lá. Estou errada? Não sei o que vocês Também acham entendo que é assim, essa também entendo fé da assim. aliança. Fica meio no ar, né? Mas eu entendi isso aí também. Porque aqui nessa parte de terça-feira está descrevendo o tipo de fé de Abraão. Porque uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, e eu acho que a pandemia escancarou isso,
é sobre a morte, assim, sabe? Como que a vida termina, porque a gente tem essa ideia de que a gente vai durar muito, né? E de que quem a gente ama também vai durar muito, e de que a gente faz planos, claro, vamos morrer bem velhinha, uma hora vai acontecer, a gente sabe que a gente é finito, imortal, mas enfim, a pandemia, a morte, ela é sempre nossa vizinha, muito próxima, né? E a vida, na verdade, é um milagre. A morte é a certeza que está na esquina de todos nós. Mas a questão da pandemia escancarou isso, porque a gente está vendo, assim, exponencialmente a fragilidade da vida de alguém que você amava e entrou bem, entrou caminhando no hospital e depois sai num saco de lixo preto, meu Deus do céu! Sabe? Então, assim, toda essa questão da morte, e aí, assim, cada pessoa que para de respirar é um destino eterno que está sendo selado. E aí eu tive pensando algumas vezes, né? Eu perdi a minha avó, as minhas avós entre 2017 e 2018, e eu fico pensando muito, porque o relato de como uma das minhas avós morreu, ela começou também, ela teve fibrose pulmonar, então, tipo, provavelmente é o que sentem esses pacientes da Covid, de não poder respirar e começar a faltar ar, enfim. E aí, meus tios dizem que ela ficou falando assim: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Sabe, os últimos momentos dela foram falando sobre isso. E assim, a gente pouco pensa, porque a gente quer acreditar sempre de que, tipo assim, beleza, não importa como a gente viveu, Deus vai nos salvar, contanto que eu tenha acreditado. Então, assim, a natureza da fé, e eu fico pensando, meu Deus do céu, tipo, para minha avó ter pensado nos últimos momentos dela, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, tipo, será que tinha alguma coisa que ela não confessou? Será que ela creu que ela ia estar no céu? Sabe, todas essas coisas. Sabe que quando você está indo ali num leito de UTI na Covid antes de ser entubado, o que passa na cabeça da pessoa? Porque você está ali pensando, vai acabar, e aí, que tipo de fé eu tenho? O meu destino eterno vai ser selado, acabou, acabou. E acho que a gente pouco pensa sobre isso. E aqui está falando sobre o tipo de fé de Abraão. Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça. E aí ele falou muito bem sobre essa questão quando falou de Noé. Noé era justo. Mas quando você olha para a vida de Abraão, o cara mentia, ele enganava, como os outros patriarcas. Você vê, assim, tipo, essa questão da manipulação, do jeitinho, Sara é minha irmã, e não foi uma nem duas vezes, né? Então, assim, o ceder a proposta de Sara de ter um filho com Agar, poxa vida, se Deus tinha prometido para ele, tipo, ele também falhou, ele duvidou. Ele consentiu, é uma fé que duvidava. Tá aí a natureza da fé de Abraão. E ele é considerado o pai da fé, né? Olha, como não se trata de nós, né? Voltando como não se trata de nós. Exatamente, e ele é o do cutelo, a gente só pensa na cena do cutelo levantado, né, e todas essas coisas, mas a vida dele, o caminhar, essa experiência dele com a natureza da fé, não começa ali no crer, a Bíblia aponta ali, mas imagina, gente, você sair da sua casa, da sua cultura, e para um lugar que Deus ia te mostrar, a fé começa aí, né? E, de novo, para mim, a aliança é só uma, não são várias alianças. Elas vão. Eu estive pensando isso hoje de manhã, que quando fala da nova aliança, a gente pensa da nova aliança. Na verdade, é uma compreensão diferente. A gente está vendo várias nuances dessa aliança que é a mesma, que é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. E aí fica fácil. Quer dizer, não fica fácil para mim ainda, é um pouco nebuloso entender que, tipo assim, é esse tipo de crença e de amor pela verdade que vai me garantir a salvação. Que eu vou confessar para vocês, eu tenho medo de morrer. Não medo, assim, e eu tô aprendendo nesse negócio de conversando com o Dr. Badenas, recomendo para quem fala espanhol, tem aí no YouTube Frente al Dolor, Frente al Dolor, que fala justamente sobre preparar-se para a morte, sabe? Sobre esse tempo final. Mas isso requer uma fé de uma essência que às vezes eu não, olhando para mim assim, eu não sei se eu tenho, honestamente.
Não quero proibir meu pai e minha mãe de morrer. Se você quiser fazer essa proibição para mim também, eu aceito, viu? Pastor, por favor. Sabe, quando você fala assim sobre essa questão da aliança, né, que é a mesma aliança, né, tem um termo, né, que é muito usado aí por Ellen White, que é verdade presente, né? E essa verdade presente, não é que Deus tem verdades diferentes para cada época, mas é exatamente isso que você falou, quer dizer, é uma verdade só e Deus vai revelando partes dessa verdade ao longo dos tempos, né? E Deus espera que a gente pregue hoje ou manifeste a verdade presente. Então essa é a mesma coisa que se manifesta. E com relação à fé do Abraão, né, que ele realmente... Aí há um pouco tempo atrás eu estava relendo a história de Abraão e eu fiquei um pouco indignado até com Deus num momento e depois agradecido. Indignado porque quando chega ali com Abimeleque, Deus diz que o Abraão erra, mente de novo e Deus diz para ele orar pelo Abimeleque. Diz, olha, ele é meu profeta e vai orar por você e tal, né? Mas para mim o maior, um pedido mais assim autêntico é daquele pai que vem para Jesus, trazendo o filho, e ele diz, olha, aí ele às vezes cai no fogo, e cai na água e tal, cura o meu filho, né? Se o senhor pode, cura. E Jesus assim, se eu posso, você tem fé? E na mesma hora ele diz assim, tenho. E aí ele para e diz assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, né? Esse é um pedido autêntico, né? De alguém que teve fé suficiente para pedir para Jesus, mas que quando Jesus o confrontou com o tamanho da fé dele, ele diz, não, eu na verdade eu não tenho fé suficiente. Esse era o tipo da fé de Abraão. Esse tipo de fé foi aceito por Jesus, tanto que ele curou o menino, né? E é o tipo de fé que ele espera que a gente tenha, né? Que mesmo que dá aquela vacilada, a gente volta para ele. Eu sempre comento, né? Por isso vou ser repetitivo, mas muitas vezes quando eu vou orar para Deus de manhã, muitas e muitas vezes, aliás, eu digo assim, a maioria das vezes eu digo isso, né? Senhor, queria estar melhor hoje, queria dizer melhores coisas para o Senhor, mas a única coisa que eu tenho para dizer assim, ainda estou na luta, né? Ainda estou na luta, só não desisti de lutar, estou na luta ainda. E eu espero que Deus tome esse desejo e ele transforme realmente em santificação, em crescimento, né? Alguém tem mais alguma coisa a comentar sobre esse dia? Sobre a terça-feira, a fé de Abraão? E nós vamos partir para a fé de Abraão, parte 2, né? Então, é só continuar comentando e a gente vai entrar na quarta-feira. Como a Larissa já comentou, Abraão creu e Deus considerou Abraão justo, né? E é interessante a gente pensar nesse termo considerar, porque considerar é uma coisa que não é, né? Ou seja, Deus creditou a ele algo que ele não era justo, mas Deus creditou a ele justiça. Então é importante a gente destacar que quem considerou Abraão justo foi Deus, não foi a fé dele que o tornou justo. E acho que é importante, porque às vezes a gente, esse afã, como o pastor falou, né? Como a gente está falando por um público, acho que em sua maioria adventista, é importante eu falar isso, porque a gente tem sempre um afã, a gente sabe que a salvação é pela graça, mas parece que isso não entra na gente. A gente sempre tem um mais, né? Salvação é pela graça, mas sempre vem um mais, porque a gente tem esse afã de achar que a gente tem alguma participação, e nem a fé, que é o meio pelo qual a gente aceita a salvação, nem ela torna a gente justo. E aí aqui na lição de quarta-feira, ele vem trazendo uns versos de Levíticos aqui, algumas citações de Levíticos, que mostram que os sacrifícios que eram oferecidos como ofertas pacíficas naquele tempo, eram também atribuídos em benefício do pecador. Novamente, não era o pecador que se tornava justo porque ele fez um sacrifício, mas é que Deus o considerava justo, algo que ele não era, por meio do sacrifício. Deus estava considerando aquele sacrifício e o tornava justo. Então, nunca aqui está a obra do homem, o feito do homem, nem a fé do homem para justificá-lo. A gente é declarado justo
não é por causa dos nossos atos, mas a fé no que Cristo fez por nós e que faz com que a gente se torne de fato justos. A fé é simplesmente o meio pelo qual a gente recebe esse sacrifício, a gente aceita esse sacrifício. Mais uma vez, o direito de escolha, que a gente já vem comentando aí em todas as lições, a gente pode também não aceitar, a gente tem o direito e ele respeita como um pai de amor, a gente pode rejeitar, não quero crer nesse sacrifício, não quero aceitar esse sacrifício de Cristo em meu favor, e eu posso rejeitá-lo e tá tudo certo, ele permite que a gente faça isso. Como um pai de amor, ele respeita a nossa escolha, mas é por meio da fé que a gente aceita esse presente que Cristo se fez, né, por nós, se deu por nós, esse presente dado, e obtém o dom da justiça. Até o dom da justiça é um presente também. Novamente, o presente é de Deus, de nos considerar justos, através do sacrifício e também por aceitar a nossa escolha, né, esse dom da justiça. Maravilha. Considerado como... Eu até estava aqui, você estava falando aí, Marcelo, eu estava procurando na minha Bíblia aqui, que eu costumo guardar, mas acabei tirando da Bíblia, né? A minha esposa mais que eu, né? Maricel mais que eu, mas eu também recebo, principalmente pastoreando igreja, né? A gente acaba se aproximando muito das crianças, né? Eu estou querendo dizer que a gente recebe desenho de criança, né? E desenho de criança é a coisa mais legal do mundo, né? Como é que elas exteriorizam ali as coisas delas, né? O que vai dentro do coraçãozinho, da mente delas. É muito, muito bacana. E a coisa mais gostosa é quando você vê que a criança te colocou ali no desenho, junto com ela, junto com Jesus e tal, né? Mas se você for pensar num desenho desse artisticamente... você vai ver que há né, quer dizer, É um rabisco, né? não existe quadros caríssimos, né, que valem milhões de dólares, leiloados de uma criança de 5 anos que foi lá, a não ser que ela seja um super gênio, mas da arte, né? E aí é exatamente isso, né, a relação de Deus com a gente, né? Quando diz assim, ele foi considerado justo, né? É quando você olha o desenho da criança e diz assim, você se emociona até, né? De ver aquilo por causa do significado que tem, né? Na tua cabeça você já deu todo o desconto, né? Porque você está olhando para ela, você sabe como ela é e tudo, e você já deu todo o desconto, e Deus olha para A gente conhece as limitações dela, né? Exatamente. E Deus conhece as nossas também. E ele olha assim e diz assim, perfeito, né? Perfeito, que coisa maravilhosa. E sabe, isso não é uma tentativa, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é uma tentativa de transformar Deus, de repente, nessa pessoa que aceita tudo, que completa tudo, dizer, não, meu filho, que vale a sua intenção mesmo e tal. Não é isso, né? Mas é de entender o que Deus faz, porque Deus realmente... Quando nós desejamos entrar em aliança com Ele, quando nós desejamos, Ele faz isso por nós. E esse é o negócio da aliança, né? Eu te ofereço um negócio que parte de mim, Deus, né? E o que você tem que fazer é aceitar e entrar nesse esforço, não meritório, né? Mas nesse esforço da gente continuar junto para sempre, né? Da gente fazer essa aliança para sempre. E aí Deus dá esse desconto, é como Deus faz, né? Não quer dizer que eu não tenha que andar do lado dele, que não quer dizer que eu não tenha uma trajetória, porque o próprio Jesus ensinou a gente, no mundo tereis aflições e outras coisas, né? Mas pastor, essa é a nossa se me parte. permite, eu queria só fazer uma contribuição, que eu acho que o nosso esforço é em manter essa relação. Não é em ficar efetuando atos corretos, porque a gente tem que ter a consciência que a gente vai cair, né? Mas é o esforço de estar ligado, de permanecer ligado à videira, porque ali, cada momento que eu cair, eu reinicio num ciclo de aceitação da graça, de perdão e de crescimento, de amadurecimento nesse processo. Verdade. Eu tive um momento da minha adolescência quando eu comecei a descobrir esse negócio de relacionamento, sim, né? De manter relacionamento. E foi numa época, assim, eu devia ter uns 15, 16 anos, que quando eu
fazia para alguém alguma coisa que estava errado, eu ficava morrendo de raiva de mim porque eu sabia que eu ia ter que pedir desculpa, sabe? E eu me forçava a pedir desculpa. Aí quando eu errava, eu dizia assim, oh, mas que droga, vou ter que pedir desculpa para essa pessoa. Eu não queria isso, né? Mas daí você vai, se humilha para a pessoa e tal. E eu acho que ali estava sendo uma parte importante do meu aprendizado, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? É que assim, eu tinha uma amiga que sempre dizia que o maior ato de adoração é continuar caminhando, Uhum. né? A gente vai cair, tem horas que a gente vai correr, tem horas que a gente vai querer ficar parado embaixo da árvore zimbro, né? Que foi onde Elias ficou. Deus deixa a gente descansar. Mas ele pede que enquanto a gente esteja aqui nesse mundo, que a gente continue caminhando. Mas ele nos promete a companhia dele. Ele não veio para tirar o sofrimento. A fé, eu acho que a grande beleza da natureza da fé, acreditando na palavra, é saber, ele vai estar comigo. E isso não, gente, é que quando a gente nasce num país ou mesmo uma família cristã que se pauta pelos princípios da Bíblia, a gente acha, beleza, a gente acreditou isso sempre, mas isso não é uma realidade para as pessoas, sabe? E a essência disso, às vezes, é uma realidade que não é nem muito presente para a gente, de que temos a segurança de que o nosso Salvador caminha ao nosso lado. Ele não pediu para cruzarmos o vale da sombra da morte sozinhos. Ele cruzou, Uhum. Exatamente. mas ele está com a gente. Aí tá o significado do Salmo 23, né? Vamos partir para o nosso último dia? Que não poderia encerrar. Quinta-feira. Ive, você está muito quietinha, Ive. E aí? Porque eu fiquei escutando e a Larissa acabou de dizer algo, pastor, que eu só complemento para trazer para o descanso. Deus não nos pediu para tomarmos desse vale sozinhos. E muitas vezes o que a Larissa disse é crucial. Quem nos escuta ou não conhece dessa realidade, às vezes pensa que pelo seu próprio mérito Deus não está, ou porque essa pessoa fez alguma coisa, Deus não vai andar com ela. Então, realmente, a todo instante, o que a lição nos convida é confiar nos méritos de Cristo, não no que eu faço. Porque eu vou cair, é o que a Marcele falou, não nos meus atos. Se eu olhar para mim, eu não mereço, mas se eu olhar para Cristo, eu poderei nele. É tomar o jugo dele. E não poderia encerrar a lição com o melhor tema do que falar sobre descansando nas promessas. Aí a lição compartilha uma experiência do Cardeal Bellarmino, católico, que sempre pregou sobre... Ele sempre lutou com a mensagem da justificação somente imputada, pelas obras. E no momento que ele está entre a vida e a morte, os seus auxiliares trazem para ele os crucifixos e também trazem para ele os méritos dos santos. E aí ele vira e diz assim, pode levar tudo isso, que eu acho que é mais fácil eu me segurar nos méritos de Cristo. A boa notícia é que quem está nos escutando, pastor Fernando, e nós que estamos aqui, não precisamos esperar pela morte para termos a certeza dos méritos de Cristo. Podemos acordar a cada dia e reconhecermos essa dádiva que é, na realidade, aceitarmos os méritos de Cristo. E a lição e a própria palavra de Deus nos dá o parâmetro para isso, porque não é só aceitar, como o senhor também disse, Cristo aceita qualquer coisa em qualquer situação. É nós aceitarmos o mérito de Cristo e é provarmos dessa experiência. O convite de Jesus é, então, nós andarmos com ele para provarmos dessa experiência. E o que significa provar dessa experiência de andar com Deus? É provar da sua bondade, é saber que Cristo se fez por nós, então ele se substituiu, ele é o nosso substituto, ele se colocou no nosso lugar, e ele, então, levou o nosso jugo e tornou o nosso jugo mais leve. É ter uma relação aí entre a justificação e a paz, então, desfrutar da paz. A Bíblia vai trazendo vários textos aí na lição, como Salmo 34, Mateus 11, Romanos 5:1, nos lembrando sobre essa experiência. Então, eu posso até
pastor Fernando, trazer aqui para vocês um prato e dizer que é muito bom, falar de uma fruta. Se vocês não provarem, vocês podem ter uma noção de como é. Por exemplo, eu gosto muito de uma fruta que ela é rara, que se chama mangostim. Já ouviram falar do mangostim? Que dizem que é a fruta da rainha. Depois vocês podem até pesquisar. Aí depois que eu postei isso no Facebook, teve uma amiga que entrou e escreveu assim para mim, Ive, eu não tenho noção como é o gosto. Aí eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou dissertar para ela como é o gosto? Aí eu tive uma ideia, eu entrei no Google e fui descobrir como mandar entregar para ela, porque eu falei assim, não, ela precisa provar para ter uma noção. Eu posso falar, mas ela não vai ter uma noção. E de Entrega fato, para mim também, Ive, pode mandar, te mando o meu endereço. meu interesse, não é? Qual mangostim? Boa. Essa ideia de descansar nas promessas tem a ver com a prova da experiência. É Deus nos convidando a provar por nós mesmos, cada um de nós, a realidade da sua palavra, a verdade das suas promessas. E a boa notícia disso, pastor, é que Deus sabia que nós, como pecadores, nos preocuparíamos em cumprir pelos nossos méritos, Marcele. E aí Ellen White comenta, dizendo que ele sabe que ninguém poderia obedecer a esses mandamentos com suas próprias forças. Cristo sabe disso. E ele diz que nós não devemos ficar preocupados e nem temerosos, mas que nos lembremos do que ele é capaz de fazer se a ele formos, confiando em suas forças. E se vocês se puserem ao jugo comigo, que é o convite, que sou o seu redentor, eu serei sua força e sua eficiência. Então, nós temos, sim, muitas preocupações. Quando vai chegando, realmente, como a Larissa falou, a morte bate na nossa porta, e esse período da pandemia levou muita gente, eu trabalho nessa área, a reorganizar a vida financeira, pastor. Teve casais que estavam divorciados e retornaram, casais que não se deram bem e se divorciaram, e muitas pessoas começaram a organizar seus testamentos, a colocar em ordem a vida, a pôr a sua vida em ordem. Eu participei, inclusive, com uma jornalista, a Maria Cândida, a gente fez no Clubhouse, Larissa, um bate-papo sobre isso, falando, olha, nessa situação, como é que as famílias estão se pondo em ordem? As divergências aí. Se pondo em ordem. E o convite do Senhor é o seguinte, confie em mim, toma o meu jugo e fique bem, confie, descanse nas minhas promessas. A gente não precisa esperar a pandemia chegar, o Covid, para viver nesta segurança. É provar diariamente da palavra de Deus, é descansar nele. E ao descansar nele, ele que é o Redentor, é o Criador, põe em mim força e eficiência, para então passar pelo vale da sombra da morte. De nós aqui, depois ela pode brigar comigo, né? E eu olho para ela, ela sabe que eu a conheço há bastante tempo, a Marcele. A Marcele já sofreu um luto. E eu vejo o sorriso dela e Cristo nela, porque ela escolheu passar pelo vale da sombra da morte quando perdeu a sua mãe, mas continuou a falar de Cristo. Eu acho que o caminho foi se apegar às promessas. Eu não sei como, Marcele, dizer qual é o caminho da fé. Mas não é preciso esperar você perder alguém ou passar. Mas ainda que aconteça, diga para nós, Marcele, Deus está conosco? Certamente. Sem as promessas a gente não aguenta, né? É muito pesado. A gente tem acompanhado. Essa semana mesmo acompanhei o sepultamento do pai de uma amiga e acompanhar traz toda a dor de volta, né? Do que eu já vivi, do luto. E se a gente não se apega à certeza de que essa vida não é o fim, que tem um depois e que isso aqui é só um espaço de tempo e que pelos méritos de Cristo a gente vai alcançar esse depois, a gente não aguenta, a gente sucumbe porque a ausência é muito dolorida, a ausência é muito sofrida. Mas aí vem a presença de Deus também como um conforto, trazendo uma paz que excede o entendimento. Isso mesmo. É descansar nas promessas. Eu estava lendo aqui na lição, né? Aqui o segundo parágrafo diz que ao se aproximarem do fim da vida, muitas pessoas pensam no passado e percebem quanto seus atos e obras foram inúteis na obtenção da salvação diante de Deus, de um Deus santo, e, portanto, quanto necessitam da justiça de Cristo, né? E eu estava lembrando, né, de que, em geral, a gente estava falando aí, né, sobre descanso e tudo mais, né? Eu estava me lembrando que, em geral, quando você vai ungir uma pessoa,
e a gente sempre diz que a unção é uma oração decisiva. Já ungi muitas pessoas que foram curadas e já ungi muitas outras que descansaram logo em seguida, mas quando você unge alguém, você percebe que a pessoa, muitas delas, elas estão esperando essa reconciliação com Deus, sabe? Esse momento de dizer assim, e aí acho que foi a Larissa, né, que falou da avó dela, né, que ficava pedindo perdão e tal, né? Muitas pessoas vão para esse momento assim, né? E aí quando você ora, e eu sempre dou a oportunidade para a pessoa, esteja ela na situação que for, mesmo que ela esteja inconsciente, né, em coma, eu falo com ela como se ela estivesse acordada e digo, agora eu vou dar um tempo para você orar, para você falar com Deus e se colocar diante de Deus, né? E em geral as pessoas estão esperando por isso, e a gente nunca sabe o grau de consciência. Aí uma história que eu vou colocar aqui no meio e que corre um pouco na contramão disso foi com um senhor que eu fui ungir, que até era meu xará, seu Fernando, né? E ele estava já em coma, já fazia um tempo, né? Ali desacordado, numa UTI, fui ungí-lo dentro da UTI. E no momento que eu estava orando e falando, a filha estava do lado, eu orando e falando com ele bem idoso, e eu disse, seu Fernando, agora é hora do senhor falar com Jesus e do senhor confessar para Jesus qualquer coisa que o senhor queira confessar, um pecado, alguma coisa, ou colocar na mão de Deus um pecado, né? E aí dei o silêncio, como sempre acontece, e de repente o silêncio foi rompido por ele. Ele disse, de olho fechado, diz assim, não me ocorre nenhum pecado. Eu achei fantástico aquilo, me emocionei demais com aquilo, né? No caso dele, ele não estava aguardando um momento de reconciliação, provavelmente ele já tivesse feito aquilo, ele disse, não me ocorre nenhum. E o seu Fernando foi um caso desses que se recuperou, né? Saiu da UTI e tal, e continuou vivendo, né? Mas quando as pessoas chegam ao fim da vida, e elas percebem isso, e elas têm esse tempo, muitas delas chegam num vazio muito grande, né? Sejam eles cristãos ou não, mas quando não são, ou quando é uma pessoa que não é, ou que é um ateu, acho que o vazio é maior ainda, né? Eu me lembro de um médico que eu fui ungir, famoso por ser ateu, né? Eu fui ungí-lo em Curitiba. Fui chamado para ungí-lo na saída do culto. Eu estava despedindo as pessoas à porta e uma senhora me pediu para ungir. Ela não era adventista, estava com uma pessoa da igreja e a gente foi caminhando, o hospital era próximo da igreja e elas me disseram, ele é ateu, a vida inteira foi ateu, está nos últimos momentos, ele sabe disso, né? Mas ele pediu um pastor e foram me buscar. E eu aproveitei aquele momento para fazer um apelo direto a ele, fazer um resumo em pouquíssimos minutos desse plano da redenção, né? Do amor de Jesus, assim, o senhor sabe que a única coisa que pode dar sentido à nossa vida aqui na Terra é pensar na vida por vir na eternidade. E só tem um passaporte para lá que é Jesus. O senhor aceita Jesus como seu Salvador? E aí escorreram lágrimas dos olhos dele e ele disse assim, aceito. Voz audível, né? Realmente, quando chega nesse momento, a vida não faz sentido. E a gente pode perceber antes, pode não esperar chegar nesse momento. É só você parar para pensar. Às vezes o orgulho não deixa você pensar isso, né? Ou você chegar a essa conclusão. Mas se você parar, você vai saber e vai ver que a vida não faz sentido se não tiver Deus na nossa vida. E essa aliança, a gente pode ir para qualquer assunto na Bíblia ou na vida da gente. Nós vamos sempre voltar para o assunto da aliança, que é esse concerto com Deus e a manutenção desse relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. A única coisa que pode dar para a gente salvação, vida eterna, é essa manutenção desse relacionamento. Porque ele é transformador. Gente, queria ouvir uma palavrinha final de cada uma para a gente encerrar a lição de hoje, essa 12ª lição. Quem começa?
Eu começo, então. Vai. E reitero, pastor, esse convite final que o senhor fez. Enquanto você estiver vivo, o tempo é hoje para aceitar essa oportunidade de entrar no descanso de Cristo, de aceitá-lo como Salvador e de descansar. Então, ter fé na sua palavra, descansando em suas promessas. Vale provar da palavra viva do Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela tem instruções suficientes para todos os aspectos da nossa vida. Amém, amém. Quem vem agora? A Larissa me indicou. Eu achei que a gente ia seguir a ordem ali do painel. Ai, desculpa, eu sou desordenada. Ai, olha, eu acho que para mim o que sempre faz muita diferença é de fato mergulhar nesse amor, sabe? No amor de Deus por mim, refletir a esse respeito e entender que é nessa relação de amor que eu sou transformada e é essa relação de amor que também revela quem Deus é na minha vida para as pessoas. Então, para mim, isso é a essência. Esse assunto de graça é um assunto que sempre mexe demais com o meu coração, porque eu entendo quão deficitária eu sou e o quão incapaz eu sou, e receber essa graça, me sentir coberta por ela, sempre é um convite para eu levantar e continuar caminhando toda vez que eu caio. Então, meu conselho é viva essa relação de amor com um Deus que é amor, que quer ser amor em você e quer transmitir o amor dele através de você também. Amém, maravilha. Larissa? É aquela súmula, né? Se eu olho para mim, não tem como eu pensar que eu vou conseguir me salvar, mas se eu olho para Cristo, eu não tenho como pensar que eu vou me perder. E aí você começou, Marcele, com a passagem de Isaías 53, eu queria terminar, não foi proposital, mas assim, se tiver um tempinho, depois, pastor, pode até editar, mas é que é tão bonito, porque a gente precisa olhar para Jesus. A Não natureza editar da nada, nossa pode fé. ir. A natureza da nossa fé, da fé da aliança, ela só se faz real em face da contemplação deste que propôs a aliança. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pilatos entregou Nosso Senhor aos oficiais de Roma para ser açoitado. O açoite romano era um dos instrumentos de tortura mais terríveis. Era feito com tendões de bois e ossos afiados trançados entre tiras. Então, a cada vez que o açoite brandia, esses pedaços de ossos rasgavam a pele e deixavam os ossos da vítima expostos. O Salvador foi, sem dúvida, amarrado a uma coluna e então açoitado. Ele já havia apanhado antes, mas o açoite dos oficiais romanos foi provavelmente seu flagelo mais severo. Minha alma, levante-se e chore sobre seu pobre corpo ferido. Crente em Jesus, você consegue encará-lo sem lágrimas, enquanto ele espelha o amor agonizante? Ele é ao mesmo tempo justo como o lírio da inocência e vermelho como a rosa de seu próprio sangue. Ao sentirmos a cura certa e abençoada que suas pisaduras têm operado em nós, nosso coração não se derrete de amor e lamento. Se alguma vez amamos nosso Senhor Jesus, certamente sentiremos essa afeição arder agora em nosso peito. Veja como o paciente Jesus se levanta, insultado em seu lugar mais baixo. Pecadores ataram as mãos do Altíssimo e cuspiram no rosto do seu Criador, com espinhos em suas têmporas cortadas e ensanguentadas, mandando rios de sangue para todos os lados. Suas costas com açoites foram laceradas, mas açoites mais afiados rasgaram seu coração. Gostaríamos de ir para o quarto chorar, mas como os nossos negócios nos chamam a sair, oremos primeiro para que nosso amado imprima a sua imagem, a imagem de seu corpo ensanguentado, nas tábuas do nosso coração o dia todo. E quando a noite vier, retornaremos para nos reunir com ele e lamentar que nosso pecado lhe custasse tanto. Amém. Nós temos que terminar com uma oração agora, né? Fechando essas palavras, que
para que Deus guarde isso na nossa mente, na nossa alma, e para que esse amor tão maravilhoso, ele possa bater no nosso coração e refletir de volta para Deus, passando através do nosso próximo. Querido Deus, que imenso amor é esse que nós não podemos compreender. Que dádiva é essa tão grande? Que aliança é essa que o Senhor propõe a nós, Pai? De se dar, de se oferecer, de oferecer o sangue divino para salvar pessoas como nós, que muitas vezes não fazemos caso algum do Senhor e de toda essa importância. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais cancelarmos o nosso contato com esse mundo para ativarmos o contato com o Senhor. Que essa ligação seja viva a todos os momentos de nossa vida. Eu quero, Senhor, estender a minha oração por esse mundo, Pai, que sofre, que padece, que anda por aí perdido, e por nós, que muitas vezes com a lanterna da verdade na mão, com a lamparina da palavra e do Espírito na mão, também andamos por aí cegos, sem deixar com que ela ilumine o nosso caminho. Nos dirige com a sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua audiência, por fazer conosco essa lição. Obrigado às 3 meninas. Foi muito legal percorrer todo esse trimestre com vocês. Muito legal mesmo. Brigadão, viu, pela participação de vocês. E a gente espera na próxima lição poder se encontrar de novo, tá? No próximo trimestre. Deus abençoe. Obrigado, Amém. viu? Obrigada. Tchau para vocês. Deus abençoe.